Olá, aficionados por rádio! Hoje vamos falar de um aspecto fundamental para qualquer usuário de rádio portátil de emergência: a qualidade de recepção. A capacidade de um rádio captar sinais de diferentes frequências é crucial, especialmente em situações de emergência ou quando estamos em áreas remotas. Uma boa recepção não só garante que você consiga ouvir as suas estações favoritas, mas também é vital para receber informações importantes como alertas meteorológicos ou notícias de última hora. Portanto, entender como os diferentes modelos se comportam em termos de sensibilidade de recepção é essencial para fazer uma boa escolha. Neste vídeo vou realizar um teste de recepção do XH-Data D608WB em comparação com o Codocem DX286. O foco não é mostrar se o Codocem é um rádio melhor, mas sim se a XH-Data consegue neste rádio de emergência boa qualidade de recepção. Ambos têm suas características únicas e são projetados para atender a diferentes necessidades dos usuários. Essa comparação com o rádio DX de outra categoria nos ajuda a entender o quanto o rádio da XH-Data é um rádio com qualidade, porque nós vamos colocar um rádio de alta sensibilidade do lado de um rádio de uma marca forte que também tem uma boa sensibilidade para saber até onde esse rádio de emergência consegue nos entregar um bom sinal. Vou explorar se o XH-Data consegue manter uma boa sensibilidade, mesmo tendo a presença de um sistema Bluetooth em seu aparelho, e como isso se compara ao Codocem DX286, que é um rádio tradicional, projetado especificamente para DX. É importante destacar que as ondas médias e as ondas curtas continuam sendo apreciadas por muitos ouvintes ao redor do mundo. E falando especificamente de Brasil, que é um país continental, a importância dessas duas faixas de onda para muitas regiões do Brasil ainda é importante e fundamental para a comunicação com populações que possuem dificuldade de acesso à internet. E engana-se quem pensa que são poucas regiões. Atualmente, 16% da população brasileira não tem acesso à internet. Isso representa 29 milhões de pessoas. Vou começar a primeira etapa dos testes, fazendo a comparação em ondas médias. Vamos então iniciar a avaliação do XH-Data D608WB e ver como ele se sai diante do Codocem DX286, que é um rádio para rádio escuta, para DX. O foco aqui não é o Codocem, o foco aqui é o XH-Data, um rádio que tem várias tecnologias incorporadas, inclusive o Bluetooth, que interfere nas frequências, e o quanto é importante a gente ter um rádio de emergência que seja sensível. Esse dispositivo da nossa Carta Magna nunca foi respeitado. A Receita Federal ela tem o mesmo orçamento que tinha em 2013. Isso foi apresentado, inclusive, num evento da Band lá em São Paulo. Ok, agora o XH-Data. No orçamento da Receita, que haja esse pesquisa. Não dá para você tratar da mesma forma todos os órgãos, respeitando aqui o trabalho de todos eles, mas o trabalho da Receita Federal de trazer recursos para dentro do Estado e ainda esse conceito fundamental, como vocês estão desenhando aqui. E deixa eu agradecer ao Rodrigo Espada, presidente da FEBRACIT, que representa os tributos estaduais de todo o Brasil. Obrigada, Espada, até a próxima. Perfeito, aqui dentro da faixa do AM de emissoras locais não há nenhum problema em relação à recepção. Os dois estão sofrendo algum tipo de ruído e a qualidade de som do XH-Data é mais fechada mesmo, um som mais abafado, ele tem um grave mais forte e ficou um pouco mais claro no Codocem. Fora isso, perfeita, sintonia ok do AM, não dá para reclamar da sensibilidade deste rádio. Fica claro que o D608 da XH-Data tem uma ótima recepção em ondas médias. Para um rádio de emergência, ele não deixa a desejar. Vocês podem notar que eu fiz o teste apenas com uma rádio local, porque provavelmente os sinais serão muito semelhantes à noite.
A gente sabe que o Codocem tem um pré-amplificador, mas aqui o caso não é se ele tem uma boa recepção com pré-amplificador ou não. Agora nós vamos fazer o teste em ondas curtas. Jornal da Manhã, a sua melhor informação. Nesta quarta-feira tem alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto de Meteorologia para boa parte do centro-sul do Piauí e Maranhão. O volume de chuva aumenta e o alerta do INMET fica mais grave para o extremo oeste da Bahia, em cidades como Formosa e Correntina, cidades onde o tempo fica abafado, com até 33 graus de máxima e com formação de nuvens carregadas. Nas capitais tem chuva prevista para Cajaú, todas em maior volume. Aracaju e Maceió devem ter uma quarta-feira de tempo nublado. Em Recife, João... Bom, vocês estão percebendo que em sinais relativamente perto, vocês não estão notando diferença de sinal entre as emissoras, o que é normal, que deve acontecer. Se o rádio já com sinais próximos tiver diferença, é porque o rádio não está rendendo bem. Então aqui, o XH-Data D608 tem sido excelente na recepção. Vamos agora dar uma puxadinha a mais, vamos pegar uma emissora mais distante, como a Rádio Nacional, e ver se ele consegue render na mesma qualidade de sinal. Agora, doutor Zé, nós temos um minutinho. Essa discussão toda, né, se resume na questão do dinheiro, do salário, ou seja, o empregador que... Poderia haver alguma precarização nessa questão? Um minutinho, doutor Zé. Legal, Walter. Essa questão é importante porque nós... Olha, impressionante mesmo o sinal do XH-Data. Na prática, pela nossa cultura, para que faça dessa forma? Walter, é possível a gente ir na prática? Se nós tentarmos que grande parte dos nossos empregados são regulados ou pelo salário mínimo ou pela base salarial que existe em convenção coletiva de trabalho, o empregador não poderia pagar menos. Bom, o objetivo desse teste aqui não é fazer teste longo em várias emissoras, e sim mostrar que este rádio é muito sensível em todas as faixas de onda. É certo que agora ele vou passar para o FM, ele vai perder para o Codocem no FM, mas vocês vão notar que mesmo sendo um rádio de emergência, ele vai ter características muito boas para este tipo de rádio. Lembro lá dos anos 80, quando eu sintonizava dezenas de emissoras em ondas curtas no meu Sanyo M9935K, um aparelho japonês que tinha uma qualidade maravilhosa. É um aparelho bem caro nos dias de hoje. Eu já vi no eBay valores acima de R$3.000, produtos assim impecáveis, aparelhos que estão em estado para colecionador mesmo. Recentemente eu olhei e tinha um lá por R$890, R$900, algo do gênero, mas não estava naquela condição impecável. Esse rádio é um rádio que a qualidade de som dele para a época era muito superior a outros rádios do mesmo segmento. Percebemos que a qualidade de som do XH-Data, a recepção de sinal, não mudou muito em relação a ondas médias. Ele também conseguiu um excelente sinal em ondas curtas, mesmo sendo um rádio com tantas funções, com tanta tecnologia embarcada ali, que teoricamente interfere nas faixas de frequência. Então é um rádio que eu pretendo ainda compará-lo com outros rádios da mesma categoria. E chegamos finalmente na faixa do FM, operando na maioria dos países entre 88 e 108 MHz. Aqui no Brasil, entre 76 e 108 MHz. Você sabia que o FM foi desenvolvido na década de 30? Como sabemos, o FM é menos suscetível a interferências e ruídos, pelo menos por enquanto, além de ter uma qualidade de som superior. Vamos ver como o XH-Data se sai na banda de frequência mais utilizada no planeta. Bom, coloquei no cantinho aqui que eu já fiz alguns testes de outros rádios aqui, que é um lugar bom para fazer teste de recepção.
Aqui para vocês terem uma ideia do tamanho da antena, é um pouquinho maior do Codocem. E vamos fazer o teste então de recepção destas duas emissoras no FM, uma emissora a 100 km de distância. Você sabe que, exatamente, sabe que isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Isso é um. O outro, só tira agora, Filipão. Eu estava assistindo um vídeo outro dia de um parlamentar aqui de Santa Catarina, o deputado Napoleão Bernardes, esse aí do sorriso bonito, carinha bonita, cara comunicativo, voz. Aquele cara que... Ai, rapaz, eu quero fazer aqui uma defesa da Polícia Militar Rodoviária. Porque esse cara aí fez um vídeo outro dia... Ok, vamos para o Codocem, aliás para o XH-Data. Como já era esperado, ele está rendendo menos, a antena também é um pouco menor em relação ao Codocem. O Codocem que é um rádio para DX, aqui nós temos um rádio de emergência, com uma excelente sensibilidade. Quer dizer, o cara tem que... a polícia não pode utilizar as ferramentas para você salvar vidas e tem que permitir que quem quer descumprir a legislação faça isso numa boa. Porque o uso do drone é justo para pegar aquilo que não anda dentro do que as regras permitem. Se você é um motorista que mata, que faz ultrapassagem onde não é onde não deveria. Com a ajuda do corpo a gente consegue aumentar o nível de sinal. Vamos ver aqui também. Quando deveria, na verdade, lutar para preservar a vida. E aí tá certa a polícia em defender a manutenção do uso de drone. Eu não faço ultrapassagem onde é proibido, porque eu sei que ali é proibido e posso colocar em risco a minha vida. Lembrando que... fechar. Então tem melhora de sinal nos dois. É nítido que este aparelho é um aparelho especial, com chip TF, automotivo. Este já não utiliza esse chip. E é um rádio muito bom. Então o foco aqui é mostrar para vocês que o rádio de emergência da XH-Data é muito bom em sensibilidade. Quem assistiu o vídeo onde eu coloquei o Codocem ao lado do Texan vai perceber que o sinal do Texan se compara muito com o sinal do XH-Data. Se eu colocar esses dois rádios lado a lado, o Texan e o XH-Data, vocês vão perceber uma semelhança de ganho de sinal aí, de recepção. Então eu acho que o XH-Data D608 está numa excelente qualidade de recepção no FM e vai atender bem a quem utiliza um rádio para emergência em todas as bandas. Ele pode até ser utilizado, e é uma pena que ele não tenha entrada para antena externa, como um rádio de DX, porque a qualidade de recepção dele é muito boa. O vídeo é sobre sensibilidade, mas eu vou mostrar para vocês algo que eu não mostrei no vídeo de apresentação do D608, a função Power Bank. Uma das funções do D608WB é que esse rádio da XH-Data ele tem uma saída para funcionar como Power Bank. Então, em situações de emergência que você tenha bateria sobrando no aparelho e você ainda esteja com o seu telefone com baixa energia, você pode utilizar a entrada para fazer esse carregamento. Então eu vou fazer o teste pela primeira vez. Eu nunca fiz o teste, vocês vão ver agora comigo se ele vai realmente fazer o carregamento no telefone. Está aí, ó, carregando 71%, 41 minutos até a carga total. Não é de carregamento rápido, dá para se perceber, mas ele faz sim o carregamento da bateria. Vamos testar então em um outro aparelho, vamos ver se ele vai conseguir carregar um rádio, como por exemplo esse aqui da Ocean Digital, que não tem acesso à bateria. Se eu quiser carregar, ele vai conseguir? Vamos fazer o teste. Olha aí, ó. Está carregando outro aparelho. Então, você pode sim utilizar ele como power bank, não apenas para carregar o telefone, mas também para fazer carregamento em outro aparelho, outro rádio, onde você, por algum motivo qualquer, precise de carregamento e não tem energia elétrica. Tem muita gente que pede, Fábio, faz a comparação do rádio X com o rádio Y, eu gostaria de ver o Codocem versus o rádio tal. Gente, não tem como. É muito difícil para mim adquirir aparelhos, eu não tenho como comprar todos os aparelhos do mundo.
Algumas empresas já estão fechando parceria comigo, algumas marcas, então eu vou poder mostrar para vocês rádios de qualidade que serão enviados para essas empresas para que eu possa mostrar o que eles podem fazer para você que quer ter um rádio diferenciado. Mas eu não consigo abraçar todas as marcas e todos os modelos. Então por isso que eu sempre falo, a colaboração de R$4 que vocês fazem aqui, que me ajuda a adquirir equipamentos, ainda é muito baixo, tem poucos colaboradores. Então quanto mais gente me auxiliar aqui, melhor para vocês, porque vocês vão poder ter rádios de diversas marcas e modelos e poder decidir, olha, esse rádio aqui me interessa, eu quero comprar ele. Então o investimento de R$4 que vocês fazem aqui comigo é um investimento extremamente barato, um ótimo custo-benefício, e assim a gente consegue se ajudar. Agora eu quero saber de você, qual o rádio que você possui de emergência? Ainda não possui um rádio de emergência? Possui? Então coloca aqui nos comentários qual é o modelo, qual é a marca e quem sabe eu possa um dia trazer também para fazer um comparativo ao lado do XH-Data D608, que é o rádio que eu tenho por enquanto aqui de emergência, mas quero ter outros modelos para fazer aí um comparativo legal, porque os rádios de emergência estão em alta, gente. Tem muita gente comprando rádio de emergência e a gente sabe que tem os bons, mas tem muito rádio também que deixa a desejar nesta categoria. E se você ainda não viu o vídeo de apresentação do XH-Data D608, clique aqui. Se você já viu, talvez este outro vídeo aqui possa interessar. Eu volto em breve com mais informações sobre rádio, sobre DX, rádio escuta, sobre o mundo da tecnologia. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações. Eu volto em breve com mais um vídeo e muita novidade. Um grande abraço e até breve!